Eu sou a professora Ana Virgínia, professora de Direito do Trabalho, do CCJ da Unifor e do PPGD. Muito bem, hoje eu vou tratar de um aspecto específico da teoria do professor Dworkin, que é aquele que examina a juridicidade dos princípios. Então, o pensamento do professor Dworkin nos ajuda a responder à pergunta se os princípios são normas e que tipo de normas eles são. Então, por certo, os princípios são normas, basta que a gente veja todas as funções que os princípios desempenham no sistema jurídico. Porém, que tipo de normas eles são? Nós podemos dizer de uma forma bem simples que os princípios são normas muito gerais do sistema. O pensamento do professor Dworkin, ele mostra a insuficiência desse tipo de definição, na medida em que uma norma ela pode ser mais ou menos geral, dependendo da norma a qual nós estamos comparando. Então, o critério da generalidade, que sempre foi usado de uma forma muito comum na teoria do direito para definir mesmo o que são os princípios, ele se mostra um critério insuficiente. Dizer que os princípios são simplesmente as normas mais gerais do sistema. No entanto, os princípios, na história, não somente do direito, mas da aplicação do direito, eles exercem um papel tão essencial que a não definição precisa da sua juridicidade nos traz uma série de insegurança. Por exemplo, dizer que os princípios são os valores essenciais do direito, ou as luzes que orientam o aplicador do direito, todas essas são definições imprecisas e que ameaçam a própria segurança e certeza na aplicação do direito. Isso se torna ainda mais grave se nós tivermos uma Constituição, como é o caso da brasileira e de muitas outras, repleta de valores expressos em normas principiológicas. Então, havia uma necessidade de uma definição e uma teoria mais precisa acerca da juridicidade dessas normas. O professor Dworkin e também, nesse sentido, o professor Robert Alexy, eles trazem uma distinção gradual qualitativa entre princípios e regras. Então, os princípios não são somente as normas mais gerais do sistema, mas são normas qualitativamente distintas das regras. Em que medida eles são normas distintas? Na medida em que os princípios constituem mandamentos de otimização. Eles determinam o que deve ser na maior medida possível, se diferenciando das regras que trazem no seu corpo ou no seu texto já todos os elementos factuais e jurídicos para a sua aplicação. De uma maneira bem simples, nós podemos dizer que a regra é uma solução muito mais precisa dada pelo legislador a um determinado problema jurídico, enquanto um princípio ele expressa um valor que deve ser concretizado na maior medida possível, sem especificar em que situação fática ou quais são os limites jurídicos dessa aplicação. E esses limites jurídicos serão dados por outros princípios reconhecidos no sistema jurídico e outras regras. Então, é uma resposta aberta para um determinado problema. Essa é uma falha essencial dos princípios? Eu acho que não, porque os problemas sempre existiram e o aplicador do direito sempre aplicou os princípios, mas muitas vezes recorrendo a fundamentações que não são jurídicas, trazendo valores para a sua decisão que não são valores reconhecidos pelo sistema jurídico e de uma forma não explícita, utilizando uma argumentação que, em certa medida, não era racional, e, assim, não poderia ser controlada ou criticada por outros operadores do direito. Quer dizer, os princípios continuam sendo as regras mais gerais, porém eles são qualitativamente distintos das regras. Enquanto as regras, por exemplo, elas podem ser aplicadas N vezes na situação que elas
prescrevem a hipótese fática, os princípios não têm uma hipótese fática. Então, eles podem ser aplicados N vezes e em N situações. Essa concreção do princípio vai se dar no momento da sua aplicação, diante do problema concreto e das outras normas do próprio sistema. A distinção entre regra e princípio fica muito clara no caso de conflito entre essas normas. Enquanto, no caso de um conflito entre regras, nós aprendemos nas primeiras aulas de iniciação à ciência do direito, né, uma antinomia. Então, no caso de um conflito entre regras, o aplicador do direito só pode aplicar uma regra, porque a aplicação da regra é determinada pelo critério da validade. Ou a regra vale, ou se ela não vale, ela não deve ser aplicada. A regra já traz, então, todos os elementos para a sua aplicação. Obviamente que nós não estamos aqui dizendo que não há, na aplicação da regra, um trabalho do operador do direito de interpretação do sentido daquela regra. Claro que há, mas esse já é um outro passo, uma outra questão. Nesse momento, nós estamos tratando do próprio reconhecimento de que tipo de norma a regra é e que tipo de norma o princípio é. Então, a aplicação da regra se dá através do critério da validade. Ou uma regra é válida ou não é. E diante do conflito isso fica, com outra regra, isso fica muito claro, porque se a regra não for válida, ela não será aplicada. Então, sempre para solucionar esse conflito, nós acabamos tendo que argumentar que uma das regras não é válida, ela foi revogada, ela é inconstitucional, ela é muito geral, não se aplica àquele caso. No caso dos princípios, o conflito entre os princípios ele é solucionado de uma outra forma, através do critério do valor, do peso de cada princípio diante de uma situação concreta. Então, por exemplo, a solução desse conflito não vai ser arguir a não validade de um dos princípios conflitantes. Não, nós vamos arguir que um determinado princípio vai ter um peso maior para a solução daquele caso do que um outro princípio. Isso é muito importante porque as normas principiológicas, elas reconhecem valores que são fundamentais em um determinado sistema. E valores que, obviamente, não são absolutos, são valores relativos, espelhando a nossa Constituição democrática, a nossa sociedade complexa. Esses valores relativos, eles estão em constante conflito entre si, diante dos problemas concretos que são levados aos operadores do direito. A solução desses conflitos, então, vai se dar a partir de um reconhecimento naquela situação concreta, considerando os demais valores assegurados pelas normas principiológicas, do peso ou da importância de um determinado princípio. O que não significa que aquele princípio não é válido. Então, um princípio que tenha um peso menor em uma determinada situação, ele pode, por exemplo, ter um peso maior em uma outra. Eu vou trazer um exemplo da minha área, direito do trabalho. Então, nós temos dois princípios fundamentais, o princípio protetor e o princípio da autonomia coletiva. O princípio protetor, reconhecido de forma implícita no caput do artigo 7º da Constituição, garante o trabalho protegido, através de uma interferência da norma estatal, em especial na relação de emprego. Enquanto o princípio da autonomia coletiva assegura a liberdade dos trabalhadores e empregadores de dispor, de criar condições que irão regular suas próprias relações. São duas ideias potencialmente conflitantes. Por um lado, você tem uma interferência protetora do Estado dispondo quais serão as condições de trabalho. Por outro, se tem o reconhecimento de que os atores sociais, coletivamente organizados, têm autonomia para gerir e regular suas próprias relações. Como é que nós solucionamos os conflitos que advêm da aplicação desses princípios? Possivelmente, aqui de uma forma hipotética, em situações onde nós estamos tratando da aplicação de normas coletivas que decorrem
da pactuação dos atores sociais, o princípio da autonomia coletiva vai ter um peso maior do que o princípio protetor, que possivelmente terá um peso, uma maior importância em conflitos que decorram de relações individuais, onde você tem o empregado e o empregador. Então, esse é um exemplo de inúmeros que vocês podem, né, nas reflexões e no estudo de vocês, pensar e explorar, por exemplo, em um trabalho de pós-graduação. É claro que a teoria dos princípios e esse reconhecimento da juridicidade dos princípios pode também levar a certas inseguranças, né? Então, já há todo um trabalho e uma reflexão de constitucionalistas acerca, talvez, um abuso no uso dos princípios de uma forma não muito sistemática, porém, sem dúvida, nós não podemos deixar de contar com a reflexão do professor Dworkin, no sentido de precisar esse ponto inicial, né? O que são os princípios e como eles são aplicados. E a partir daí, né, nós vamos ter toda uma nova corrente do pensamento constitucionalista acerca da precisão desse tipo de aplicação, como nós usamos os princípios, como nós argumentamos acerca da sua aplicação.